Boa noite, Porto Novo. Boa noite, Santo Antão. Boa noite, Cabo Verde. Cabo-verdianas e cabo-verdianos residentes no país e na diáspora. Eu gostaria, neste dia que está a fazer muito calor, úmido, dizer-vos que é com um grande prazer e é um privilégio estarmos hoje em Santo Antão a fazer a abertura do ano político. Gostaria de agradecer a vossa presença, a presença de todos. Foi uma boa decisão termos escolhido Santo Antão e Porto Novo para a realização deste grande evento. Isto demonstra o nosso forte engajamento com o todo do território nacional, todas as ilhas. Por isso é que sempre começamos a dizer de Santo Antão a Brava e Cabo Verde. É com grande prazer que nós estamos aqui. Estamos aqui para, a partir desta cidade de Porto Novo, falar para Cabo Verde e falar também para a nossa diáspora, espalhada pelo mundo, pelas Américas, pela África e pela Europa. Nós abrimos o ano político como um ano de reafirmação do MPD como um partido de governo, com capacidades instaladas, com experiência, ideias claras e um projeto de sociedade e de governação. O MPD não é oposição. O MPD vai ser governo em 2016. É isto que os cabo-verdianos querem. É isto que os cabo-verdianos solicitam. É isso que os cabo-verdianos desejam e esperam. Ambicionamos governar para mudar Cabo Verde. Construir um país melhor. Construir um país de certezas e de esperanças. De certezas e de esperanças para os nossos jovens, para as mulheres, para os homens, para aqueles que particularmente têm estado a sofrer mais dificuldades. Nós estamos muito cientes das frustrações que existem hoje, das inquietudes e de algum descrédito em relação aos próprios políticos. Mas isto tem uma razão. Essa frustração, essa inquietude e essa ideia de descrédito tem a ver com um modelo de exercício do poder, com o modelo de governação que vigorou durante 15 anos. Nós não somos os culpados por esta frustração, por esta descrença e por esta situação que os cabo-verdianos estão a viver hoje em Cabo Verde. É verdade que existe algum desânimo, alguma desmotivação e algum conformismo. Mas também é verdade que Cabo Verde está repleto de mulheres, homens e jovens com vontade de romper os bloqueios da pobreza, que querem empreender e criar empresas, que se associam em atividades esportivas e culturais e comunitárias, que querem ter acesso a mais conhecimento, que exploram as potencialidades do mundo da internet e da informática, que têm sonhos e ambições e não se deixam abanar pelas dificuldades do dia a dia. De Santo Antão à Brava, estas forças e determinações estão presentes. Exige-se a quem governa o país, exige-se a um bom governo a criação de um ambiente favorável e políticas incentivadoras para transformar
essas forças e determinações em iniciativas empresariais, em inovação, em associativismo e para transformar os sonhos e ambições em realidade. Precisamos sim de criar uma vaga que mobilize os jovens, as mulheres, os homens para uma nova esperança, para um país de oportunidades, para mais justiça social, para mais equilíbrio no desenvolvimento, para mais desenvolvimento das nossas ilhas e para menos pobreza e mais emprego. Nós temos que mobilizar a sociedade para dizer chega e é o momento de fazer a mudança. Cabo Verde precisa mudar. O país precisa mudar. Eu não tenho dúvidas que vai mudar em 2016. A alternância política é hoje mais do que uma necessidade. É um imperativo. Um imperativo pelo tempo que este governo já dura. Imperativo ditado pelo perigo da cristalização do poder. Mas um imperativo ditado pelos resultados produzidos por esta governação. Um imperativo porque há alternativa. Porque há a melhor alternativa. Porque há o MPD que vai governar em 2016. É um imperativo fazer esta mudança. Depois de ter gasto mais de 660 milhões de contos, dinheiro dos contribuintes, depois de ter aumentado brutalmente os impostos, ter colocado o país a crescer a taxas inferiores a 1,5% em média anual, depois de ter colocado o país excessivamente endividado, é hora de prestar contas. É hora de fazer o balanço. E a avaliação tem que ser exigente, tem que ser global e tem que ser feita na base de resultados concretos. Mas resultados sentidos por cada um dos cabo-verdianos. Em todos os cantos de Cabo Verde. Os cabo-verdianos pedem resultados. E os cabo-verdianos devem estar preparados, e nós sabemos que estão, para responder a algumas questões muito simples. A minha vida, a vida lá em casa da nossa família, melhorou ou não? As infraestruturas construídas permitiram aumentar o meu rendimento, o rendimento da família, o rendimento da empresa, permitiu aumentar o rendimento do negócio. Temos hoje mais emprego, temos menos pobreza. A educação do filho da senhora lá em casa melhorou de qualidade. Há mais acesso à educação. Há propinas por pagar ou não? E essas propinas não são pagas por quê? Há dinheiro para sustentar a alimentação, cuidar da habitação, dos tetos que estão a cair, pagar consultas médicas, pagar a propina dos filhos. A situação melhorou ou piorou? O sistema de transportes aéreos e marítimos é eficiente e regular? Paga-se hoje mais ou menos impostos? Existem igualdades de oportunidades em todas as ilhas? Como andam a justiça e a segurança no nosso país, nas nossas ilhas, nos nossos bairros? Temos medo ou não de sair à rua? Há inquietude ou não? Há intranquilidade ou não? Somos totalmente livres para sair à noite, qualquer que seja a hora, sem estar sujeitos a assaltos? Temos garantias de que o nosso filho, depois de estudar,
têm perspectivas de futuro, de acesso a emprego, a rendimento? Estas são as questões que os cabo-verdianos deverão colocar a si próprios e responder. A avaliação que nós fizemos, que temos estado a fazer, em contacto com a realidade social de todas as ilhas, é que o país não está bem. Piorou. E a avaliação é assim que se faz. O desenvolvimento é aquilo que é sentido pelas pessoas. E aquilo que nós ouvimos e sentimos é que cá está mal, não há perspectivas, lugar tamariote. É assim que as pessoas dizem, é assim que as pessoas sentem. Mas os dados também não mentem. Temos hoje uma economia estagnada e em deflação. Um país muito endividado e com elevados níveis de impostos que estão a matar lentamente e, noutros casos, estão a colocar em coma empresas, empresários, sejam eles grandes, médios ou pequenos. Temos um país com mais de 130 mil pessoas desempregadas e no subemprego. De entre elas, a maior parte jovens. Temos um país com mais de 130 mil pessoas que têm um rendimento de menos de 150 escudos por dia. Abaixo do limiar do mínimo da dignidade da pessoa humana. Mas temos um país também com graves problemas a nível de segurança e da proteção civil. Temos ilhas a perderem população. Jovens a abandonarem as suas ilhas por falta de perspectivas de futuro. Ainda há dias em São Nicolau, nós encontramos uma jovem licenciada, terminou o curso, está sem perspectivas em São Nicolau. E ela disse-nos, Amescoa, está a sair de São Nicolau para procurar vida na praia ou noutro lugar. E a ilha vai perdendo população. E a ilha vai perdendo os seus melhores recursos e as suas forças que fazem o desenvolvimento. Mas é a mesma coisa em Santo Antão, é a mesma coisa na Brava. Ilhas a perder população tem um significado. São ilhas que não têm atividade econômica, são ilhas que não criam oportunidades de emprego, são ilhas que não dão futuro aos seus jovens. Isso só por si é preocupação demais para se fazer qualquer avaliação positiva de qualquer governo de Cabo Verde. E muitas famílias vivem hoje em situação de emergência. Emergência derivada do elevado desemprego, da insegurança, do empobrecimento e da falta de rendimentos para satisfazerem as necessidades básicas mais elementares. É por isso que as pessoas vêm afirmando que é preciso mudar. Só o governo é que continua na sua, de propaganda em propaganda, a tentar manipular a consciência das pessoas contra uma realidade que não tem outra leitura. Por isso, por estas e outras razões, pela situação atual, mas pelo esgotamento de um modelo, pelos perigos da cristalização do poder, pelas ameaças sobre a democracia e a liberdade,
pela falta de soluções que se esgotaram com o fim da era da ajuda externa, é preciso mudar. Cabo Verde exige mudança e mudança já em 2016. Nós estamos prontos para governar. Estamos prontos para responder aos apelos do povo cabo-verdiano. Estamos prontos para governar com uma atitude diferente no exercício do poder. Estamos prontos para a grande missão que é servir Cabo Verde e desenvolver Cabo Verde em todas as suas ilhas. Estamos prontos para unir os cabo-verdianos na diversidade, no respeito pela diferença e pelo pluralismo, congregar e unir os cabo-verdianos à volta de um só ideal: desenvolver Cabo Verde. A nossa missão é desenvolver Cabo Verde. É servir Cabo Verde. Estamos prontos para governar, guiados pelo imperativo da defesa e do respeito pela dignidade da pessoa humana, para transformar a luta contra a pobreza numa luta pela liberdade individual das pessoas, pela libertação do homem cabo-verdiano, luta pela sua dignidade. A luta contra a pobreza para libertar as pessoas do assistencialismo manipulador, de dependências crônicas ou subserviências em relação ao poder político instalado. Enquanto que uns andam de ilha em ilha, de conselho a conselho, com imagens da comunicação social, a distribuir cartões de pensionistas, a entrar em casas de pessoas e a prometer arranjar os tetos de casas, a manipular a imagem das crianças pobres. Nós temos perspectiva de desenvolvimento, não de tornar as pessoas dependentes, assistidas e sem perspectiva de futuro. Libertar as pessoas da pobreza através do acesso ao trabalho, ao rendimento, para, em liberdade, poderem tratar da sua vida, da sua alimentação, da alimentação dos seus filhos, da educação dos seus filhos, da sua saúde, da saúde dos seus filhos, da sua habitação, da sua felicidade, sem dar nada e ninguém satisfação em troca. Eu não peço votos em troca de qualquer ação que liberte os cabo-verdianos da pobreza, da miséria e da assistência. A nossa luta é para libertar mesmo as pessoas da pobreza e progredirem nos degraus que sobem da progressão social e econômica. Estamos prontos para governar com respeito pela liberdade política dos cidadãos. Tenho estado a dizer, eu repito, conosco ninguém será prejudicado, perseguido, diminuído nos seus direitos enquanto cidadão pelo facto de gostar de um partido diferente, pelo facto de ser militante de um partido diferente, pelo facto de votar num partido diferente. Respeito pela liberdade dos cidadãos. Estamos prontos para governar através do respeito pelos impostos que os cabo-verdianos pagam. O dinheiro que paga as despesas do Estado é dinheiro dos contribuintes. São taxas e impostos que os cidadãos pagam. É o nosso dinheiro. Por isso não pode ser usado para beneficiar uns
e prejudicar outros, para criar mais direitos a uns e menos direitos a outros, para colocar uns do sistema e outros fora do sistema. É o dinheiro dos cabo-verdianos que anda a ser utilizado para proveito político ou partidário e para dividir os cabo-verdianos. Por isso, o nosso dinheiro, os nossos impostos, não podem ser usados para coisas que temos estado a ver em fundos de ambiente, fundos de turismo, para financiar associações dirigidas por deputados e por comissários políticos. Isso é desrespeito aos bolsos dos cabo-verdianos. Esta é a ética fiscal que nós queremos que seja introduzida nas escolas, ensinada nas escolas. Que o Estado somos nós. O Estado são os cidadãos. O Estado não tem dinheiro para além daquilo que são os impostos dos cidadãos e ajuda que até há pouco tempo vinha, mas mesmo a dívida pública que é contratada é fatura para ser paga no futuro. A cidadania, a verdadeira cidadania fiscal, é aquela que ensina que o ministro não tem coisas para dar. O primeiro-ministro não tem coisas para dar. O ministro não pode colocar as pessoas em fila para dar coisas. É dinheiro dos cabo-verdianos que está a ser usado para esses fins. Por isso, e para garantir que haja total transparência no uso dos dinheiros públicos, que haja fiscalização, que eu garanto aqui solenemente. Numa das primeiras sessões do Parlamento, com a nova maioria, nós vamos aprovar a nova lei do Tribunal de Contas para ter maior fiscalização da ação governativa. Por isso, e para pôr cobro a este estado de coisas, vai haver tolerância zero contra a corrupção. A começar pela corrupção política. Hoje o Estado é o maior constrangimento à atividade das empresas e das famílias. O Estado governado pelo governo que existe hoje. É o governo o responsável pelo endividamento excessivo e o elevado risco do país, que torna o empréstimo que os cidadãos recorrem aos bancos para a sua habitação, que torna os empréstimos que o comerciante, o empresário, o agricultor, o pescador, se tiver necessidade de ir ao banco, torna esses empréstimos mais caros, mais difíceis, porque o Estado está sobreendividado. É a elevada despesa pública, que torna os impostos elevados. O Estado, quando gasta mais, alguém tem que pagar. E paga através de impostos. É o Estado, o proprietário de empresas que nós conhecemos, empresas públicas, ineficientes, que estão no setor dos transportes aéreos, na administração dos portos, dos aeroportos, na eletricidade e na água. É o Estado o proprietário de setores estratégicos que influenciam e constrangem o desenvolvimento das empresas e a vida das famílias. É o Estado governado por um governo centralizador o maior obstáculo ao desenvolvimento das ilhas. Então, se o Estado é hoje o maior problema para o país, então a prioridade número 1 é mudar a concepção e a forma de governar esse Estado. Só se consegue mudar isto mudando o governo. O Estado de Cabo Verde precisa de um governo melhor. Precisamos de um Estado eficiente, descentralizado, regionalizado, incentivador da iniciativa privada, parceiro, estimulador da cidadania,
de um governo com uma relação saudável com o poder. O Estado, as instituições e a administração pública, pelo efeito que tem sobre as nossas vidas, sobre a vida das empresas, não podem ser governados ou dirigidos em função de critérios que promovam a mediocridade, o clientelismo e o camaradismo. O Estado, as instituições, devem ser governados por gente com alto sentido ético, de serviço ao povo, à nação. Gente técnica e politicamente bem preparada. Os melhores deverão governar. E é assim que países desenvolvidos avançaram. Os melhores estarão à frente das direções da administração pública. Estarão à frente dos conselhos de administração. Esta é a grande diferença entre países que avançaram e se desenvolveram e países que se mergulharam no subdesenvolvimento. Só as pessoas é que fazem a diferença. Os melhores governarão o Estado para termos um bom Estado em Cabo Verde. Essa é a nossa perspectiva. O país precisa de mudanças profundas. Precisa de novas atitudes e de reformas políticas que promovam resultados substanciais no crescimento econômico e na redução do desemprego. O emprego é a nossa prioridade máxima. Queremos Cabo Verde seguro e a trabalhar. É através do emprego, do trabalho, do rendimento, obtido através da iniciativa privada, do empreendedorismo, que criamos as condições para as pessoas terem acesso ao rendimento, mas serem depois gestoras do seu destino. O drama do desemprego só se consegue resolver pondo a economia a funcionar, pondo a economia a crescer, nos diversos setores e nas diversas ilhas. Permitam-me dizer que consultamos todas as experiências comparáveis. Nunca vi país a crescer e a reduzir o desemprego através de pastéis e canjas oferecidos aos nossos jovens. E nunca vi país nenhum a desenvolver, a criar emprego, a criar futuro através do assistencialismo, através da manutenção das pessoas na pobreza. É através da criação de condições para que haja investimentos, produção e empreendedorismo, no turismo, na indústria, no comércio, na construção civil, nos setores de tecnologia e de informação, mas na agricultura, nas pescas e na pecuária. É através do investimento, do espírito empreendedor, em todos esses setores, é que se cria emprego. Emprego diversificado, disponível para o operário, para o trabalhador de campo, para o gestor, para o dirigente, para o diretor, para o jovem, para o carpinteiro, para o marceneiro. É a economia que cria emprego para esta base de força de trabalho que precisa de esperanças e de soluções. Por isso, o nosso compromisso com os jovens é um compromisso exigente, que se baseia em criação de oportunidades de emprego, mas exigente porque hoje as novas gerações e os nossos jovens são mais exigentes. E com razão. São jovens que têm hoje acesso ao mundo,
à informação, à tecnologia. Querem ter conhecimento ao mesmo nível do jovem americano, do jovem japonês, ou do jovem alemão, do jovem inglês ou do jovem português. Estão num mundo global competitivo. E é preciso dotar os nossos jovens de instrumentos para o futuro. E esses instrumentos para o futuro, para poderem ser profissionais globais, cidadãos globais, cosmopolitas, que podem, em Cabo Verde, criar economias competitivas, mas podem lá fora competir também, serem competitivos. Para isso é preciso que a educação leve uma grande volta. É preciso que a educação seja de excelência, porque o mundo de hoje exige excelência. E Cabo Verde tem que dar saltos para conseguir criar um quadro de competitividade baseado no maior fator de geração de competitividade, que é o capital humano, que são os nossos jovens com talento, com vontade, que estão só à espera de uma oportunidade para desenvolverem todas as suas capacidades. Cabo Verde é um país composto por ilhas. As ilhas todas e a sua extensa diáspora. Não produzirá nunca bons resultados qualquer governação, qualquer governo que seja centralizador do poder. É um imperativo, por isso, dotar as ilhas de um novo modelo de governação, que aproveite as potencialidades de todas as ilhas e que reforme o Estado. Governação de cada ilha, na base de fixação de objetivos e metas. Hoje, se perguntarem qual é o compromisso, qual é a meta, qual é o objetivo para o crescimento económico de Santo Antão, ninguém sabe. Qual é o objetivo? Qual é a meta para a redução do desemprego, criação de empregos em Santo Antão? Ninguém sabe. Qual é o objetivo? Qual é a meta? Qual é o compromisso para a redução da pobreza em Santo Antão? Ninguém sabe. Qual é o compromisso? Quais são os objetivos e metas para melhorar os indicadores de saúde e de educação em Santo Antão? Ninguém sabe. Mas ninguém sabe em relação a todas as outras ilhas. Sabe-se em relação ao Cabo Verde abstrato. Em relação ao Cabo Verde concreto, ninguém assume responsabilidades, ninguém assume compromissos. Por isso que um dos objetivos, uma das motivações da regionalização é compromisso político, responsabilidade política. Quando não se definem metas nem objetivos, todos os caminhos servem, todos os portos servem, onde que daqui paia. Não faz diferença. Por isso, nós defendemos a regionalização para colocar cada ilha em ligação com o mundo. Unificar o mercado, criar um mercado mais alargado para todos aqueles que operam na atividade econômica nas nossas ilhas. E eu não quero dar mais razões sobre a necessidade da regionalização. Só vos digo que no primeiro ano da governação do MPD, com a nova maioria, levaremos ao Parlamento uma lei da regionalização para ser aprovada. Esperemos que o PCV, que será minoria, porque iremos precisar de 2/3, ponha a mão na consciência e viabilize para Cabo Verde aquilo que vai ser um dos grandes motes do processo de desenvolvimento dos próximos tempos. Responsabilização política a nível de cada ilha, desenvolvimento de cada ilha, para nós podermos desenvolver Cabo Verde.
Mas é nosso compromisso também fazer com que o financiamento das ilhas melhore. E vamos começar por algo que é fazível e é imediato. Determinadas taxas e impostos, cuja natureza são municipais e regionais, como a taxa do turismo, que existe só porque o turista contribui para compensar o aumento da população flutuante sobre um determinado território, mais consumo de tudo sobre o território. Por isso o turista paga essa taxa. Em todos os outros países, essa taxa é municipal. Aqui optou-se para ir para um fundo de turismo que ninguém sabe para onde que os recursos são canalizados. A taxa ecológica era municipal no início e faz todo sentido que seja municipal e regional, no caso de avançarmos para a regionalização, porque é uma taxa que foi criada para compensar os municípios com o aumento de pressão sobre o ambiente de saneamento derivado da importação de bens e produtos embalados. Esta é a natureza dessas taxas. E que rendem hoje seguramente mais de 700 mil contos ao governo. Mas é nosso compromisso. Também, numa das primeiras sessões do próximo Parlamento, com a maioria parlamentar do MPD, mudar este estado de coisas, passar essas taxas para onde deveriam estar e para onde não deviam ter saído. Todas as nossas ilhas têm potencial. Potencial turístico, de indústria, de agricultura, das pescas, de serviços. Precisam de condições para desenvolverem, para serem ilhas que criam riqueza, que criam oportunidades de emprego, que criam oportunidades de rendimento. Quer ir uma solução, em vez de ser um problema, como é encarado hoje. Por isso deve ser a nossa responsabilidade fazer que este Cabo Verde seja muito concreto. Seja o Cabo Verde das ilhas. Quando cada ilha se desenvolve, Cabo Verde se desenvolve. Não é abstração. Portanto, aqui nós iremos fazer diferença. Mas todas as ilhas têm potencial, como eu disse. Há um grande mercado hoje, que é o mercado turístico, que cria oferta para a agricultura, para produtos de agricultura, da pecuária, de pescas. Mais de 60 milhões de euros é o que os hotéis instalados, e são apenas alguns, consomem em produtos alimentares, agrícolas e bebidas. A percentagem da contribuição dos nossos agricultores, nossos pescadores, criadores, nesse volume de consumo dos hotéis é quase zero. Fala-se muito do agronegócio e não se apoia, não há políticas, não há estímulo, não há incentivo para modernizar junto dos nossos agricultores a sua produção. Para os apoiar em métodos de produção mais produtivos. Para os apoiar na organização da logística. Para poderem vender para além daquilo que vendem hoje no mercado limitado, para vender no mercado que hoje é de 500 mil e dentro de pouco tempo poderá chegar a 1 milhão. Esse devia ser o papel do Estado. Criar condições para que
possamos sair da agricultura de subsistência, da pesca de subsistência, para aumentarmos o rendimento dos agricultores com acesso ao mercado. Esta coisa da agronegócio é só conversa, não está a produzir absolutamente nada. É como o cluster de mar, do negócio aéreo, cluster das tecnologias de informação, cluster do turismo. Eu nunca vi país com mais cluster no mundo do que Cabo Verde. Só que não produz nada. Eu gostaria de vos dizer que nós temos razões de sobra para acreditar que o problema que nós temos hoje em Cabo Verde é um problema político. Os cabo-verdianos estão aqui. Gente que trabalha, gente que produz, gente com vontade, com história. Mas o ambiente político, o ambiente económico, o ambiente social, o ambiente institucional não é favorável ao empreendedorismo, não é favorável à iniciativa privada, não é favorável à libertação da energia criadora, inovadora dos cidadãos. Por isso, vocês podem estar cientes que eu não tenho dúvidas que mudando o governo, só o ato da mudança do governo vai fazer este país crescer mais X% de PIB por ano. Não tenho dúvida. Gostaria de finalizar para vos dizer que Cabo Verde está colocado perante importantes desafios. O desafio de fazer crescer a economia do país, criar emprego, reduzir a pobreza num contexto externo mais difícil, onde a ajuda externa está em queda e seguramente continuará em queda, onde a competitividade é um imperativo para aqueles que querem entrar na rota do desenvolvimento. Mas são desafios que não nos metem medo. Nós confiamos em Cabo Verde. Confiamos e acreditamos nas nossas próprias forças para criar neste país aquilo que deve ser promovido pelo Estado. Um ambiente político, institucional, social, económico e um sistema educativo favorável ao crescimento económico e ao desenvolvimento. Os desafios que temos são para vencer. Nós não somos e nunca fomos um caso de gestão de impossibilidades. Nós somos um país. Somos um país com 550 anos de história. História de superação, de resiliência e de afirmação no mundo. Somos homens e mulheres que nunca se vergaram perante dificuldades. Somos um povo formado por homens e mulheres que transformaram rochas em estradas. Santo Antão é um exemplo. Que passaram fome na década de 40 e sobreviveram. Que migraram para a América, para a Europa e para a África. E hoje constituem uma diáspora respeitada e vigorosa em todos os países praticamente do mundo. Somos uma nação, um país em que os pais investiram na educação dos filhos. Acreditaram, desde sempre, que a educação é que faz a diferença entre manutenção da pobreza e a saída da pobreza. Mas somos um país formado por homens e mulheres que aspiraram ser livres no regime colonial e conseguiram atingir a independência.
que sonharam com a liberdade e democracia e conseguiram ter a liberdade e democracia. Somos herdeiros de um povo que nunca desistiu de Cabo Verde. Sempre acreditou em Cabo Verde. Por isso, os nossos maiores heróis são as mulheres e os homens de Cabo Verde. Com toda a história a contar, 555 anos. Não é a natureza que molda o destino das nações. Está provado. São as mulheres e os homens os fatores determinantes para o desenvolvimento de qualquer nação. São eles que fazem a diferença. São os cidadãos que, colocados num ambiente, mais uma vez, político, institucional, económico, social, favorável, é que fazem a diferença. Também, por mais pesquisas que possamos fazer, eu nunca vi nenhum país, nenhuma nação ser governada ou ser desenvolvida por robôs ou por qualquer outra criação que não seja homens e mulheres. Portanto, não há volta a dar. É homens e mulheres cabo-verdianos que vão fazer o desenvolvimento. E a grande diferença é que nós precisamos de uma coisa importante para eu poder terminar. De dizer que ninguém é dono de ninguém. O país não tem proprietários. Não há qualquer legitimidade de qualquer ordem que possa transformar o país concreto formado por cidadãos com propriedade de qualquer partido político. Por isso não tenham medo de escolher. Não tenham medo de exercer a liberdade. Não tenham medo de usar a democracia. Não tenham medo, porque nós não somos ameaça para ninguém. Todos devem ser iguais perante o Estado e perante a lei. Conosco não haverá vinganças nem ameaças, nem divisão de cabo-verdianos entre aqueles que são do sistema e aqueles que não são do sistema. Por isso, em liberdade, é preciso falar claramente para os cabo-verdianos que livremente façam a escolha que tem que ser feita. O tempo deste governo do PCV chegou ao fim. E é com estas palavras que eu gostaria de terminar, manifestando mais uma vez a nossa confiança no futuro de Cabo Verde. Confiança nos homens e mulheres, nas mulheres e nos homens cabo-verdianos. Confiança nos nossos jovens. Confiança naqueles que trabalham a terra, naqueles que vão à pesca. Confiança nos empresários, nos investidores. Confiança nos nossos professores, nos universitários. Confiança nos nossos técnicos. Confiança naqueles que dirigem. Confiança naqueles que gerem. A grande diferença que vai haver é que vão ter um ambiente político totalmente diferente a partir de 2016. E tudo se mudará. Portanto, obrigado pela vossa presença. Obrigado. Conto convosco. É preciso mudar Cabo Verde. Muito obrigado.